Fala galera, hoje nós vamos avaliar se tem alguma estratégia mais importante do que a aerodinâmica, treino, recovery, aí, o que está mudando realmente o ciclismo. Isso a gente vai usar a vitória do Ben Hilley na sexta etapa do Tour de France. Hoje ele é o atual camisa amarela, né? Vamos ver se ele vai segurar isso por muito tempo. Mas vamos dar uma entendida como que a nutrição tem sido a grande estratégia do Tour de France. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais, fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar com ciência. Então, assim, ó, o legal é que a galera está disponibilizando mais os dados desses atletas, então tem sido uma coisa legal de acompanhar. O Ben Hilley está postando todas as etapas do Tour lá no Strava, tá? Com frequência cardíaca, potência, gasto calórico, tá tudo lá. Então é legal, dá pra gente ter uma ideia bem massa assim do que está acontecendo. E a equipe soltou também a alimentação dele desse dia, tá? Só os dados básicos ali com a divisão de calorias e os macronutrientes de cada refeição. E aí a gente consegue avaliar quanto que ele consumiu e como que foi essa estratégia. Isso é bem legal. Foi uma etapa bem dura, uma etapa super difícil. Ele fez a fuga, né? Então ele estava ali no grupo que fez a fuga. E no final ele fez um ataque em cima da fuga e terminou a corrida sozinho, escapado, sozinho, ganhou, né? Então foi uma parada bem bruta, assim. Quando a gente pensa em dados aí, ó, foram 4 horas e meia mais ou menos. Eu vou dar uma coladinha aqui, tá, gente? Potência média de 266 watts, ele tem 65 quilos. Então, uma coisa grande aí para ele, tá? Durante 4 horas e meia. A velocidade ficou mais ou menos 45 de média. A NP foi bem alta, tá? Tem uma variação aqui que eu achei um vídeo que ele postou do Wahoo dele lá. Tava 329 watts, no Strava 317. Então, mas mesmo assim é muita coisa, né? Vai dar aí quase uns 5 watts por quilo, se a gente pensar na NP, né? A gente sabe que não é assim, mas a average ali, a média tá alta também. E o gasto calórico baseado nos kilojoules ali de 4.400 mais ou menos calorias. Então assim, uma coisa brutal, o cara ficou acima do segundo limiar, teve potência máxima de 900 e pouco, e você imagina para ele atacar a fuga ou fazer a fuga, então teve momentos que ele teve que botar uma potência muito alta. E isso demanda um consumo de glicogênio gigantesco, então a gente vai entrar nos estoques de glicogênio, por isso a estratégia é baseada em carboidratos. E aí a gente vai lá no que a equipe soltou de alimentação dele. O café da manhã dele teve 225 gramas de carboidrato, tá? Se a gente estiver pensando que ele tem realmente 65 quilos que eu pesquisei aqui, isso aí já dá 3,5 gramas por quilo de carboidrato. É bastante coisa. Lembrando que a recomendação, pelos consensos ali que a gente tem na ciência mesmo, para atletas desse nível, a gente estava falando em 10 a 12 gramas por quilo por dia, tá? De carboidrato. Depois ele fez um almoço, teve a mesma quantidade de carboidrato, 225 gramas também. Eu vou focar no carbo aqui, depois eu falo da proteína e da gordura que teve isso também, eles liberaram lá. Então só nessas duas refeições pré-treino, pré-corrida, né, ele consumiu 450 gramas de carbo, que vai dar 7 gramas por quilo. Então já é uma quantidade grande, tá? Interessante para a gente ver que realmente eles estão focados em melhorar esse glicogênio, deixar ele bem cheio mesmo de reserva para competir no nível que ele fez. E aí o grande lance foi dentro da corrida mesmo. Dentro da corrida, 4 horas e meia, ele consumiu 535 gramas de carboidrato, ou seja, vai dar ali próximo dos 120 gramas. Eu já falei desses 120 gramas aqui faz tempo, vou deixar vídeo aqui para vocês do carboidrato, dessa estratégia, mas a gente vê que estão fazendo na prática, né? Isso com certeza contribuiu para ele conseguir manter essas potências, fazer esses ataques aí, porque senão ele estaria depletado de glicogênio, com uma fadiga muito maior. Então a gente vê que realmente o consumo de carboidrato é importante, tá? Uma coisa bem interessante, quem viu a corrida, ou se você pegar ali uns highlights, você vai ver, tem até um vídeo dele com o gelzão na boca lá, é que ele consumiu o tempo inteiro, tá? Quem viu a corrida ao vivo, ele estava o tempo inteiro consumindo ou bebida ou gel o tempo todo. Inclusive na hora que ele estava fechando gap ou escapando na fuga, ele não esqueceu de fazer, porque isso é uma coisa que acontece muito, pelo menos comigo, mas eu vejo que acontece com vários atletas. Na hora que
que o ritmo dá aquela estralada, a gente meio que fica sem comer, é difícil. No mountain bike ainda mais, né? Porque tem o trecho técnico, mas é uma coisa que a gente tem que aprender, tem que botar lá porque faz diferença. Então a gente tem que fazer esse consumo de qualquer jeito para bater nossa meta de carboidrato. Isso tem mudado muito o desempenho ali, a performance dos atletas. Então é uma coisa que a gente amador que quer performance tem que pensar, tá? Depois do tour, aí eles botam o jantar, né? Não sei se foi realmente assim, tão fixo essas refeições. A gente sabe que eles ficam comendo no período ali, eles comem quase que o dia inteiro. Mas aí eles fizeram um consumo de mais... Ele fez um consumo de mais 260 gramas. E aí quando você vai fazer esse cálculo, gente, só dentro da prova ele consumiu 8 gramas de carboidrato por quilo, assim, uma coisa brutal. E o total deu 19 gramas por quilo. Então a gente estava falando ali que as recomendações são de 10 a 12 gramas por quilo. Parece que o que eles estão fazendo é usando essa recomendação sem contar o que ele vai consumir na corrida. Então deu 11 gramas por quilo a refeição dele normal, do café da manhã, almoço e jantar, mas somado com os 8,2 dentro da corrida, bateu 19,2. Então assim, uma quantidade de carboidrato absurda, é muita coisa, tá? E aí fica aquela questão de novo, gente, vale a pena fazer isso. Tem que tomar cuidado, lógico que eu já falei que o pessoal acaba fazendo uma refeição que vem muita gordura junto, eu acabo escolhendo mal os alimentos, então isso é uma coisa importante. Tem vídeo, vou deixar aqui para vocês que eu explico um pouquinho disso. Não dá para você comer a macarronada cheia de bacon lá, muita gordura, não vai ser interessante. E aí falando nisso, vamos quebrar o resto dos macros aqui, ó. Dentro da corrida mesmo foi esses 335 gramas de carboidrato, 1 grama de proteína e 1 grama de gordura, que é praticamente desprezível. Provavelmente isso aí estava em algum dos suplementos que ele estava usando, tinha um pouquinho disso e a soma deu essa quantidade que é irrisória, não faz diferença, né? A gente está falando aí de 13 calorias. Num total de calorias que ele fez dentro da corrida de quase 2.200 calorias. Então pode ir desprezível isso aí. E aí a proteína, sim, a gente conta aqui, ó, no almoço, no café da manhã foram 24 gramas de proteína, no almoço 53 gramas e no jantar mais 51 gramas, tá? Então bateu aí quase 130 gramas, que é mais ou menos o que a gente recomenda mesmo, que são 2 gramas por quilo de peso. Então proteína é aquilo que eu falo, você tem que bater a meta, não precisa ser necessariamente, você pode ajustar isso para o momento que você precisa. Ele fez quantidades grandes aí no almoço e no jantar, então a gente tem uma meta que chegou, tá tudo certo. E gordura, 14 gramas no café da manhã, 35, tá? Que é comum também, é o normal aí que a gente vai completar essa dieta tem que ter uma gordura, tá? Uma gordura boa, lógico, a gente vai pensar em gorduras de qualidade, né? Azeite de oliva, abacate, essas coisas. Vai estar aí provavelmente até na proteína, se eles usaram, dependendo da proteína que eles usarem, vai chegar um pouco de gordura também, faz parte, tá? Então você vê que assim, ele teve um consumo importante de calorias e bateu as metas, mas o foco foi no carboidrato, tá? Vini, eu tenho que fazer isso? Tenho que comer 120 gramas? Aí a gente vai para uma outra questão. Esses caras, eles mantêm uma energia ali, é brutal. A gente vê a potência aqui, né? 266 watts para um cara de 65 quilos por 4 horas e meia. Então, assim, aí ele tem um gasto aqui, ó, ele produziu de energia 4.411 kJ. Então, a gente tem que se basear nisso, tá? A gente está falando de amador aqui, nós vamos ficar ali 2.500 kJ, 3.000 kJ. Eu já fiz até um vídeo falando da estratégia usando kilojoules ou energia gasta durante para repor o seu carboidrato no intratreino ou no intraprova. Porque a gente sabe que o nosso vai ser um pouquinho menos que isso, a gente não gasta esse tanto de energia, a gente não gera essa quantidade de kilojoules porque a gente anda em potências mais baixas. Lógico, né? Tô falando da gente amador, tem atleta aí que vai precisar. Então, eu acho que se você é um atleta que está com uma grande performance, tem uma potência alta, um FTP alto, você vai ter que tentar chegar lá nos 120 gramas. Mas isso é treino, hein, gente? Então, assim, ó, o que eu falo para os atletas aqui, a maioria não faz nem 60 gramas. 60 gramas é extremamente importante a gente bater, pelo menos esses 60 gramas.
E aí a gente vai ter que fazer treino, tem que treinar o intestino, essa é a questão de hoje. Você não consegue comer 120 gramas de carboidrato, você vai passar mal, o que você vai conseguir é vomitar ali na beira da estrada. Então comece, tente chegar ali dos 60, depois 80, passa para 90. Até 90 é uma quantidade que é adequada para a gente amador, vai ser ótimo, dá para a gente fazer isso. Lembrem daquela proporção que eu sempre falo de glicose para frutose, ou 2 para 1 ou 1 para 0,8. Quanto mais alto, melhor essa proporção de 1 para 0,8. Então, pensando mais nessa aí, vem escrito hoje no gel ali, frutose para glicose ou malto, você vai ver que está escrito lá e isso ajuda a absorção, tá? Então, quando você passar de 90, se você for tentar passar de 90, se você é uma pessoa que gera esse tanto de potência, talvez seja legal, tem que avaliar. Mas não pode comer menos que 60, gente. Menos que 60 não dá, até porque tem estudos mostrando melhora da recuperação, não é só a performance, é a recuperação, a imunidade, a sua saúde, tá pronto para o próximo treino. Então a gente tem que focar nisso, tá? O carboidrato é o que tem mudado a performance nos últimos tempos, porque a gente sabe que as bicicletas evoluíram, mas até um certo ponto, não tem um ganho aerodinâmico muito grande, está falando de pouquíssimos watts ali, a velocidades muito altas. Então, lá na subida ainda o que vai determinar é peso, não vai ser tanto Lógico, ele estava usando um capacete aerodinâmico, tudo isso vale, porque ele é ganho marginal, né? Você tem que ter esses pequenos ganhos, mas pra gente é muito mais fácil a gente focar em comer melhor, se alimentar, maximizar esse carboidrato que a gente tem disponível para ter essa melhora de performance. E aí quando você vai para a ciência, talvez a gente não tenha ainda essa comprovação de que consumir esse tanto de carboidrato funcione, mas a gente vê que a gente está muito abaixo da recomendação. Então para a gente vale a pena com certeza subir isso e chegar. E parece que tem mudado muito, a gente sabe que o pelotão está andando cada vez mais rápido. A princípio a gente não está conseguindo, ninguém conseguiu provar nenhum caso de doping lá, não aparece muito igual já teve antigamente. Então parece que o carboidrato tem íntima relação com essa melhora de performance. Porque daí vocês vão lembrar de um vídeo que eu fiz aqui sobre durabilidade. E a durabilidade é uma coisa muito complexa que ainda está sendo investigada, que seria a quarta dimensão do endurance aí. Mas uma coisa que vários artigos mostram é que quanto maior a disponibilidade de carboidrato, essa pessoa que consegue poupar um pouco do glicogênio muscular ou hepático, tá com mais glicogênio disponível ali, de alguma forma a gente consegue oxidar mais esse carboidrato exógeno, você tem melhora dessa durabilidade. Então a gente sabe que os limiares vão caindo, você vai ter uma potência menor com a fadiga acumulada, mas talvez um jeito de evitar que você tenha perdas muito grandes dessas potências no fim da corrida seja disponibilizar mais carboidrato para você ter mais tudo ali para performar no final de uma corrida, que é importante. Você vai ter que manter essa fuga. Ele teve que manter a fuga vários quilômetros sozinho, em velocidades super altas, com potências altas, e foi vencedor. Então vale a pena a gente focar nisso. Mais uma vez, já falei de carboidrato várias vezes, tem vários vídeos no canal, mas essa foi legal porque mostrou aí na prática que realmente é o que eles estão fazendo. Beleza? Então me conta aí quanto de carboidrato você come, com certeza você não está chegando nem perto desses 90 gramas, e olha, eu estou falando de 90, não 120. Escreve aí nos comentários e bora melhorar nossa performance com uma estratégia que tá fácil aí, tá na mão, hein? Valeu!